Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, o L2BS, no nosso terceiro coreano. Bom, eu tinha dito que eu não ia falar mais um número, acabou escapando, tá? Costume, né? Mas eu vou tentar fazer o possível para não falar mais a numeração durante as gravações. Bom, o nosso coreano ainda agora é da Era Zordon, né? Aí, poxa vida, mas eu já tinha terminado o conteúdo da Era Zordon? Não. Né? Quanto mais, já viu aquele ditado popular que diz, quanto mais a gente cutuca, mais a gente acha? Pois é, literalmente, quando a gente mais curia, a gente acha, e tem mais conteúdo, tá? Por exemplo, tem algumas pessoas que me falaram em relação a uma curiosidade interessante, o que acontecia com os personagens, tanto heróis quanto vilões, durante a série Zordon, né? Eles apareciam, sumiam, o que acontecia de verdade com esses personagens dentro da Era Zordon? Bom, eu dei uma olhada, certo? Dei uma pesquisada no assunto. Eu vou falar de alguns personagens que realmente eles somem, aparecem ou desaparecem completamente, tanto vilões quanto heróis. Mas eu vou começar com os vilões e depois eu falo dos heróis. Mas sempre lembrando que eu estou falando do personagem, não estou falando dos atores, tá? Quem quiser saber sobre os atores, você vai encontrar isso hoje na internet mais disponível. Estou trazendo conteúdo diferente, como eu já havia dito, certo? Você não vai achar tão fácil na internet. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar com os vilões, certo? Os vilões, vou começar com a Rita, por exemplo, né? A Rita, o Zed, né? A Scorpina, o Lokar, que são os meus personagens assim que aparecem e somem durante a série. O Goldar tem uma vantagem muito boa. O Goldar é presente durante toda a série, certo? O Babu, o Squash e o Finster também estão presentes na série, em momento nenhum saindo do castelo, a não ser junto com a Rita, certo? Já a Scorpina, ela surge e aparece em um determinado momento, lá com o período verde de raiva, ela surge naquele período e ajuda a Rita durante um bom tempo, e depois ela some. A suspeita é que a Scorpina tem duas opções. Ou ela permanece no castelo, né, fazendo outras atividades para a Rita, já que a Rita governou dos planetas. Ela foi servir a Lord Zed, afinal de contas a Rita servia a Lord Zed, né? Por que não a Scorpina? Né? Então é possível a Scorpina ter ido servir Lord Zed durante um tempo, tá? E retornado no período depois do casamento da Rita e do Zed, que ela aparece mais uma vez e depois some novamente. Aí essa segunda aparição e sumiço da Scorpina tem duas explicações também. Ou ela foi aprisionada por Lord Zed em algum jarro místico, certo? Como também tem na versão Super Sentai. Ou ela foi fazer um outro serviço para Lord Zed. Durante a saga não mostra se ela foi destruída pela onda de energia do Zordon. Porque se ela tivesse sido destruída, teria assumido sua forma humana, né? Mas isso não aconteceu durante a saga de Power Rangers. Então a gente não sabe o que aconteceu exatamente com a Scorpina. Existe também, dentro desse nosso coreano, uma teoria sobre a Scorpina, que ela tem relações com Goldar e teve um filho, né? Provavelmente vocês vão ver esse filho agora em Power Rangers de Noshanja, se eles porventura vierem a colocar, né? E se isso acontecer, né? Ou vai acontecer isso no decorrer em outra série. A Rita, ela some em algumas vezes. Uma, quando o Zed bota ela na lixeira espacial e joga ela no espaço, isso aí todo mundo sabe o que acontece, ela fica presa até ser solta novamente, né? A segunda vez que a Rita desaparece, já desaparece com o Lord Zed, que por sinal Lord Zed não apareceu logo no início da série por ele estar no planeta Hulk, ou no Deserto Z, já com o Deserto Z, né? Governando lá e outros planetas, certo? Os dois somem no período do Rei Mondor, né? Ali mais ou menos no período do Rei Mondor, que o Rei Mondor passa a atuar, mas eles permaneceram na Lua, tramando contra o Rei Mondor. Já depois, no final da Era Zell, eles destroem o Rei Mondor, né? Parcialmente, né? Que depois é reconstruído de novo, e eles fogem para a casa do Dom Ritão, como aconteceu na primeira vez, né? Eles primeiro fugiram para a casa do Dom Ritão e depois retornaram à Lua para tramar contra Rei Mondor. E dessa vez fizeram a mesma coisa, foram para a casa do Dom Ritão, né? Dom Ritão, quem não lembra, é o pai da Rita,
certo? E lá também está presente outros personagens, né? O caso do Lockhart, que eu não citei ainda. O Lockhart ficou preso na caveira mística, acredita-se que ele ficou no palácio e a Rita levou ele de volta para Ritão, naquela invasão de Raimundo. Então ele não está lá no palácio, propriamente dito, né? E ele permanece preso nessa caveira mesmo depois da explosão de energia do Zordon, né? Seu irmão gêmeo Cimmeriano também não se sabe o que aconteceu com ele, né? Acredita-se que ele ainda esteja vivo e não perdeu os poderes, certo? Estou citando Cimmeriano, já que é gêmeo do Lockhart, então, né? Apesar que não é o mesmo período, mas estão ali, né? Dentro do contexto dos teoremas que eu citei antes, né? Mas aí é uma ideia de que os dois não têm uma explicação muito plausível, tá? E que eles devem estar presos a alguma coisa, algum artigo místico que aparece apenas a cabeça, como é o caso do Zordon também, certo? O Zordon ficou preso na Terra e ficou preso dentro daquele tubo místico onde só aparece a cabeça do Zordon, né? E um detalhe interessante, eu não sei se eu já comentei, a inspiração dos personagens foi brilhante. Porque você pegar o Mágico de Oz para inspirar o primeiro formato de Power Rangers foi inteligente, né? Porque o Zordon seria o Mágico de Oz e a Rita seria aquela bruxa do norte, né? Que é a bruxa malvada da série. E eu acho que eu falei alguma coisa sobre isso em algum dos Curianos. Se eu não falei, saiba que tem uma leve inspiração do Mágico de Oz. Tá? O Goldak, aquele macaco com asas, e assim vai. Então cada personagem desse da série tem alguma inspiração em algum conto ou história conhecida, certo? Como Alice no País das Maravilhas e assim por diante, certo? Voltando ao assunto do Lord Zed e da Rita, nesse período que eles ficaram lá, tiveram Rito, seu filho, Rito não, Trax, corrijo, né? Tiveram Trax, né? Que é o filho da Rita com o Zed. Ah, mas como é que ele ultrapareceu adulto na versão do Ultraveloz? Simples, né? Ele é filho de monstros alienígenas que não envelhecem, não morrem, mas podem crescer rápido. Acontece isso muito, vocês veem isso muito presente em Dragon Ball Z. Eles crescem rápido e não envelhecem rápido, tá? Que é uma ideia mais ou menos do Trax também. Raimundo, você já sabe os planetas que ele estava antes de vir para a Terra. Depois que ele foi destruído, ele foi reconstruído, passou um tempo, e começou a perseguição a Lord Zed, né? Mas também tentou reestruturar seu planeta, os planetas ao qual ele havia conquistado, e desistiu de conquistar o planeta Terra. Entra Divatox, né? Divatox é uma pirata espacial, estava numa busca incessante por um marido, digamos assim, super poderoso, para que ela fosse a rainha do universo, né? Mas se deu mal, quebrou a cara que não deu certo, né? Então ela foi tentar conquistar o planeta Terra e também deu errado. Depois foi Zordon capturado e ela ficou intimada a cuidar do Zordon, né? A ser a tutora não, a guardiã do Zordon, né? Entre aspas, né? Que guardiã. Astronema, também conquistador de planetas. Você sabe que ela estava fazendo isso antes. No decorrer da série ela não houve muitos desaparecimentos. Ela só desapareceu no período um pouco assim, ficou um pouco afastada no período de Power Rangers Galáxia Perdida, né? Mas depois ela apareceu lá na série, como não sabe, o episódio dali em diante, certo? Esses aí são alguns vilões que eu estou dando destaque durante a série. Vilões que apareceram, deram sua cara, aquele negócio todo. Heróis. Bom, os heróis agora a gente vai falar um pouco dos heróis da Era Zordon, certo? E alguns vilões que eu ainda talvez porventura não tenha falado, eu vou lembrar aí no decorrer, beleza? Os heróis é o seguinte, os heróis nós temos os 5 Rangers primeiros que apareceram na série, né? Esses 5 primeiros Rangers, cada um teve um destino bem diferente. Os 3 primeiros foram trabalhar em prol da ONU, apesar que o Ranger vermelho dessa equipe retorna em Power Ranger Zeo e se torna o Ranger Negro Zeo, tá? E ele fica até o período Turbo, certo? Que ele aparece inclusive no filme do Power Rangers Turbo, que eu falei, é um filme que tem a ver, está ligado diretamente à série. Bom, depois dali, o Ranger Vermelho, no caso, some, né? Logo no Turbo, logo no início, ele só aparece no filme e acabou-se, né? Ele não aparece mais. Então ele dá uma sumida, né? Não aparece mais durante a franquia, certo? Retorna muitos anos depois em Power Rangers Força Animal, no Eternamente Vermelho,
certo? Depois de muito tempo. Bom, a Ranger Rosa, ela aparece no início da série, como eu já tinha dito, foi convidada para fazer, como se diz, para participar de uma equipe de atletas, profissionais, aquelas tudo. E até a carreira de cantora, de atriz, tudo misturado ali com o que ela queria fazer, certo? Então a gente não sabe, ela queria fazer isso tudo, né? A ginástica, queria também fazer, né, música e atuar, né? A personagem, não só a atriz, né? Então ela saiu para fazer isso, retornou em Power Rangers Turbo no filme, né, numa participação especial, mas depois disso ela não apareceu mais na série. O Ranger Azul ficou até Power Ranger Zell, foi um dos Rangers que ficou por mais tempo, seguindo direto, fora o Tommy, né? E isso falando da primeira equipe, né? Referente ainda à primeira equipe, ao qual o Tommy entrou depois, né? Mas isso aí é outros 500. Bom, ele foi para Eutah, não, foi para Equtar, o planeta dos Rangers alienígenas, e ficou por lá, né? Vendo que a sua situação de saúde não era das melhores, né? Devido àquele acontecido lá na série, que o pessoal que assistiu sabe do que eu estou falando. Ele estava num processo de envelhecimento acelerado e lá ele poderia viver por muitos anos, né, sem envelhecer nenhum dia. Bom, e eu estou indo para lá, né? E ficou lá desde então, nunca mais apareceu na série. O Ranger Negro e a Ranger Amarela que eu citei antes também não apareceram mais na série, certo? Acredito que eles continuaram fazendo essas obras de ações sociais ao qual eles se identificaram, certo? Cada um deles foi para uma região diferente do mundo, certo? O Ranger Negro foi para a África, acredito que ele encontrou até com a segunda Ranger Amarela lá também, com as obras de ações lá, que é feito lá, né? O Ranger Vermelho tinha vindo para o Brasil, mas retornou, né, para os Estados Unidos, não ficou muito tempo aqui, também a gente imagina. E a Ranger Amarela, a Trini, foi para o Japão, ou para a China, a gente não sabe bem. Ela ficou nessa região ali dos tigres asiáticos e não retornou também, certo? A Kimberly foi para a Europa, onde ela foi fazer os treinamentos e o preparamento dela todo foi feito lá, certo? Isso relacionado aos primeiros Power Rangers. Os 3 Rangers seguintes, que é o Rock, o Adam e a Aisha. A Aisha todo mundo já sabe, foi para a África, né? No fim da série ficou por lá. O Rock e o Adam continuaram como professores de artes marciais depois que deixaram de ser Rangers, né? Ambos, né? Não sei se trabalham juntos, é uma coisa que eu não tenho ideia. Sim, o Ranger Vermelho também, o primeiro Ranger Vermelho também ficou como professor de artes marciais, certo? E trabalha com moto também, adoram a Harley Davidson. O Thomas Oliver se formou e se tornou professor universitário, que é uma coisa que eu não falei, né? Professor tanto da escola como da faculdade, então ele continuou nessa área de ensino, né? Ficou mais ligado à área de ensino. Os Rangers Turbo é bem diferente as histórias, é claro, né? Ficaram ajudando o Ranger Vermelho novo do espaço em várias operações e missões pelo espaço, assim como os Rangers da Galáxia Perdida também. Mas lembrando que o Rangers Turbo eu estou falando apenas dos 4 integrantes adultos, não do garoto. O garoto permaneceu na Terra. Acredito que tenha seguido a mesma linha do Tommy, ter ingressado para a universidade e ter se tornado futuramente um mestre, um professor, dar aulas de artes marciais. Não sei ainda bem, porque eu não encontrei nada sobre ele. Voltando aos Rangers do Espaço e Galáxia Perdida, continuam trabalhando no espaço, ajudando os planetas. Os Rangers de Equtar continuam em seu planeta também. É as coisas que eu no momento sei desses Rangers desse período Zordon, certo? Estou incluindo Galáxia Perdida nesse meio todo, né? Onde estava Scorpion, que eu falei que eu ia falar de um vilão que ficou faltando, né? Scorpion. Bom, o Scorpion ficou preso em um outro sistema, fora do nosso. Quando ele chegou aqui, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, tanto com ele como com o Katrina. Durante o período, até a Galáxia Perdida, a Katrina ficou meio que fora, mas tentando se reestruturar, né, o seu império. E dos Rangers de Rescue, né,
que é o intermediário, ao qual eu falei que não ia falar muito, mas esses rangers permaneceram fazendo as atividades que eles já exerciam em High School, não houve muitas mudanças, né? E os vilões, bom, já sabe que foram destruídos, né? Então não tem muito o que falar deles, beleza? Então vocês curtiram, vocês dão um joinha aqui embaixo, comentem, compartilhem o nosso canal, inscrevam-se, beleza? E que a força esteja com vocês.